De todos os grandes impérios da antiguidade, o que menos contribuiu para a matemática, com toda certeza, foi Roma. É curiosa a relação, digamos assim, quase que premonitória entre matemática e Roma. Eu vou colocar aí agora para você uma história que sinaliza de uma certa forma o aviso que Roma já vinha dando em relação à matemática. Vamos lá. Século 3 a.C., estavam ocorrendo as guerras púnicas entre Roma e Cartago. Vamos lá. Na Sicília existia uma cidade chamada Siracusa, que era uma colônia grega. Nessa cidade nasceu um homem chamado Arquimedes, e ele ficou conhecido como Arquimedes de Siracusa. Muito bem. Os historiadores da matemática classificam ele hoje como um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E não só hoje, na época, enquanto vivo, ele já era respeitado, ele já era conhecido como um excepcional matemático. Foi o que aconteceu. Vamos lá. Aliás, antes de eu falar o que aconteceu, é aquele mesmo Arquimedes da história do rei, muito famosa, o rei lá de Siracusa, que mandou um ourives fazer uma coroa. E aí, depois que ele recebeu a coroa, ele ficou desconfiado, né, de que o ourives, de uma certa forma, cometeu uma fraude, substituindo parte da massa de ouro por prata. E aí ele pediu a Arquimedes que investigasse, né? Foi o que aconteceu. Conta-se, né, que Arquimedes, ao entrar na banheira para tomar banho, percebeu o deslocamento de água. E aí, imediatamente, a cabeça de um gênio tem isso. A gente não vai conseguir penetrar na cabeça de um gênio, como é que funciona a cabeça de um gênio. Mas com aquele acontecimento banal, ele percebeu que ele poderia descobrir a fraude. De que maneira? Calculando a densidade de ouro e a densidade de prata. Ele iria mergulhar em um recipiente com água, um corpo de prata e um corpo de ouro, ambas com a mesma massa. E ele perceberia e calcularia então o volume de água transbordado. E aí ele conseguiria calcular a fraude, descobrir a fraude. E assim foi feito. Além dele ter descoberto a fraude, conta-se também que ele calculou a massa de ouro que o ourives substituiu por prata. O mesmo Arquimedes também entrou para a história com aquela frase: dei-me uma alavanca e eu moverei o mundo, em relação ao estudo que ele fez do princípio das alavancas. Muito bem, foi o que aconteceu com Arquimedes. Quando os romanos finalmente conseguiram invadir a Sicília e tomar Siracusa, a cidade que ele vivia, os soldados entrando nas casas, entraram na casa de Arquimedes e encontraram ele lá na areia, lá no quintal da casa, desenhando na areia as figuras geométricas, né? Aí um dos soldados, intencionalmente ou não, não se sabe, pisou nessas figuras, né? O que foi prontamente repreendido por Arquimedes. E o soldado não contou conversa, né? Enfiou a espada nele e matou, assassinou Arquimedes. Aí você percebe, interessante, isso Roma ainda era república, Roma ainda não tinha se tornado um império. Aí você já percebe que Roma já estava dando sinais, olha, dando avisos, olha, ciência, matemática, investigação filosófica, discussões de lógica, decididamente não são as minhas praias, entendeu? Não é o meu forte essa região. Essa parte que eu gosto é conquista de territórios, saques, pilhagens, enriquecimento através de conquistas de território. Roma já estava dando esse aviso. De maneira que eu me sinto um tanto quanto desconfortável para num DVD de matemática falar de matemática de Roma, entendeu? Um professor de história, um professor de direito, né? Ou então um professor de ciências políticas, essas pessoas com certeza ficariam muito mais à vontade para falar de herança romana do que eu em um DVD de matemática. Aí você deve estar se perguntando, poxa, então por que Ayrton está falando de matemática romana? É simples, a resposta para isso é muito simples. É porque a Igreja Católica assim quis que fosse. Eu vou tentar explicar para você o que foi que aconteceu. Lá no século V, século IV, lá depois de Cristo, quando o Império Romano estava desmoronando, a Igreja Católica estava crescendo, o Império Romano estava acabando e a Igreja Católica estava se fortalecendo. Aí foi o que aconteceu. Quando Roma finalmente ruiu em 476 depois de Cristo, a Igreja Católica estava com toda a herança cultural, influência de Roma. Não vamos esquecer, né? A Igreja Católica, ela é filha de Roma, ela nasceu sobre a esfera de Roma, cresceu e se fortaleceu em Roma. Então foi o que aconteceu. Os livros da Igreja Católica eram escritos em latim.
As missas eram rezadas em latim, os documentos oficiais eram escritos em latim. A Igreja Católica considerava uma pessoa culta aquela pessoa que falava e lia, entendeu? Latim. Então era natural que os documentos fossem numerados com a numeração romana. E aí nós temos hoje no século 21, a gente ainda tem herança disso. Eu vou lhe dar apenas alguns exemplos. Vamos lá. Quando você vai escrever nomes de papas, o que é que você escreve? Algarismos romanos, Papa Paulo VI, Papa João Paulo II, você escreve com algarismos romanos. Quando você vai escrever séculos, né? A escrita de séculos, século XV depois de Cristo, século XX depois de Cristo, século X antes de Cristo, você escreve usando algarismos romanos. Vamos lá, alguns relógios, você tem lá no mostrador algarismos romanos. Então é por isso que ficou essa herança, porque a Igreja Católica assim determinou, ok? Vamos lá, o que a gente vai falar? Feito esse breve relato da história do sistema de numeração, eu vou colocar para você aqui agora o sistema. Vamos lá, os símbolos são esses daí, ó. O 1, o 2, o 3, você tem o 4 agora, o 5 era um V, tem da letra V, depois você tem o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 era representado por um X, você tem depois do 10 você tem o 50, que era representado pela letra L, depois do 50 você tem o 100, que é representado pela letra C, depois do 100 você tem o 500, que era representado pela letra D, e finalizando com o 1000, que era representado pela letra M, ok? Vamos lá. Podemos simplesmente dividir o sistema de numeração em 3 partes. A primeira parte é quando os símbolos são todos iguais. O que é que você faz quando os símbolos são todos iguais? É muito simples, basta você somar esses símbolos. Então eu vou colocar, por exemplo, o número 30. Como é que se escrevia o número 30? Está aqui, ó. 3 símbolos X. X mais X mais X. Você soma, então quando os símbolos são iguais, você soma esses símbolos, portanto você tem o número 30. O segundo caso, a segunda classificação, melhor falando, é quando você tem um símbolo da esquerda maior que o símbolo da direita. Eu vou colocar um exemplo aí agora. Pronto, tá aí, o número 110. Como é que você se comporta? De maneira idêntica lá à primeira situação, a primeira classificação. Você soma os valores. Então, nesse caso aqui, 110, observe que o C, que é 100, ele está à esquerda do X, que vale 10. E C é maior que X, portanto, você vai somar o 100 do C com o 10 do X, você tem 110, ok? E a terceira classificação, digamos, terceiro tópico, é quando o símbolo da esquerda é menor que o símbolo da direita. Nesse caso, você subtrai o símbolo da esquerda do símbolo da direita, que é o maior. Um exemplo clássico é o número 9. Observe aqui o número 9. Você tem o I e o X. Observe que o I é menor que o X, está à esquerda. Portanto, devemos subtrair o menor do maior. Portanto, nós vamos fazer 10 menos 1 é igual a 9, ok? Bom, feita essa apresentação para você, o próximo vídeo a gente vai para um sistema muito mais rico, que é o nosso, né? O sistema de numeração indo-arábico.